Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Hoje a gente vai debater se pode ou não continuar esse benefício emergencial para sempre. Se a gente pode ter uma tal renda básica universal que está todo mundo falando. Os governadores e prefeitos querem que o governo federal continue pagando benefício emergencial para sempre, como se isso fosse uma solução para a pobreza brasileira, etc. Houve dois eventos que reforçaram essa ideia e que eu vou debater em detalhes com vocês adiante. Um evento que foi absolutamente inesperado é que o Brasil teve recorde de emissão de notas fiscais em junho de 2020 e teve uma arrecadação maior em junho de 2020 do que em junho de 2019, que foi pré-pandemia. Ninguém esperava por isso. Por quê? Porque a gente não está emitindo nota fiscal de carro, a gente não está emitindo nota fiscal de máquina agrícola, assim, as indústrias, a maior parte delas não está funcionando, só as indústrias essenciais, a gente praticamente não está exportando. Quer dizer, como é que a gente conseguiu ter a mesma geração de impostos só com o consumo gerado pelo dinheiro, né, que o governo está dando para as pessoas mais pobres? A gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante. E uma outra coisa que aconteceu foi que, com o benefício emergencial, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema ao menor nível dos últimos 40 anos. Quer dizer, em 4 meses, o que os governos, vários outros governos tentaram fazer ao longo de 5, 6, 10, 15 anos, em 4 meses, esse benefício emergencial, ele tirou mais gente da pobreza, né, trouxe a pobreza extrema ao menor nível dos últimos 40 anos. Né? Vamos debater se isso que as pessoas estão falando faz sentido e você vai entender me acompanhando nesse vídeo. Bom, gente, esse é um assunto controverso, um assunto que movimenta muitas paixões, né? Mas a gente vai tentar deixar as paixões de lado aqui e vamos tentar ver a real possibilidade de a gente fazer isso. Primeira coisa que a gente tem que ver, primeira coisa é a arrecadação per capita de impostos, né? Quanto é que o Brasil arrecada de impostos? Tá, eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho uma lista da arrecadação de impostos dos países e as cargas tributárias para a gente ter uma noção. Eu vou me basear num site que eu vou colocar aqui em cima para vocês, que faz uma comparação de carga tributária de todos os países do mundo e arrecadação per capita. Tá? E eu vou usar esse site para pegar os outros países. No Brasil, eu vou pegar os dados locais, porque eu quero dados em reais. Então, bem simplesinho, pessoal. O Brasil arrecadou em torno de 2 trilhões e 400 bilhões de reais de todos os níveis em 2019. 2018, 2019. Isso daria algo como, se você dividir por 212 milhões de habitantes, daria cerca de 11 mil reais por ano, algo como 900 e poucos reais, 950 reais por mês, tá? Em torno de 190 dólares. Agora olha essa tabelinha para a gente ver, comparar com os outros países. Os primeiros países dessa tabela, pessoal, Dinamarca, Suécia e França, têm cargas tributárias colossais, gigantescas, né? Tá aí o valor do PIB deles em dólar e a população de cada um em milhões de habitantes. Quer dizer, você percebe que a Dinamarca, com uma carga tributária de 45%, ela poderia, né, ela gera per capita, né, de impostos 11.300 reais por mês, tá? Não é por ano não. A Suécia geraria em torno de 9.500 reais, a França 8.500 e mesmo os Estados Unidos, que tem uma carga tributária menor do que a nossa, 26% do PIB, a nossa está ali embaixo, ó, é 35,07%. Mesmo os Estados Unidos, eles têm uma carga tributária menor, mas eles têm uma alta arrecadação de impostos por pessoa, né? Cerca de 6.800 reais. Quase 7 vezes, mais de 7 vezes a brasileira. O Japão também tem uma carga tributária que permite, uma carga tributária mais baixa que a brasileira, mas que permitiria 5.200 reais por mês por pessoa de arrecadação. E mesmo o Chile, que tem uma carga tributária muitíssimo baixa, né? Porque o Chile não tem uma previdência pública, então os déficits, não tem déficit nisso, ele não paga esse tipo de coisa, não precisa arrecadar para isso. Ele tem uma carga tributária muito baixa. Mesmo ele, com essa carga tributária baixa, teria um PIB, uma arrecadação per capita de impostos, perdão, muito mais alta do que a brasileira. Então volta aqui para mim. Então, gente, é óbvio que esse valor de R$1.000 por pessoa, se a gente estivesse falando por família, né, teríamos um espaço tributário maior para poder pagar essas coisas. A questão é a seguinte, é meio razoável que a gente não consegue pegar toda a nossa arrecadação e distribuir para todas as pessoas. Seria pouco dinheiro para elas e a gente teria que parar de pagar tudo, teria que parar de pagar aposentadoria, teria que
parar de pagar médico, teria que parar de pagar escola e etc. Quer dizer, todos os serviços públicos iam acabar e as pessoas iam se resolver com grana privada. Isso até para vocês terem uma ideia de que essa noção de pegar o dinheiro público, entregar para a pessoa ter a discricionariedade dela, fazer o que ela quiser, não tem nada de comunista. Comunismo é o contrário. O comunismo ele quer que as pessoas todas tenham o mesmo padrão de consumo, os mesmos interesses. Por isso que o governo centraliza todos os serviços, né? O governo oferece o serviço X e todo mundo, não interessa se você gosta, se você não gosta. É como se a gente só pudesse produzir batata e só vai produzir batata porque é a única coisa que pode produzir. Se você não gosta de batata, é azar o seu. É isso, né? Mas quando você pega a grana e injeta no bolso do cara, isso não tem nada de comunismo. É altamente liberal, né? Quando eu digo liberal no sentido de prestigiar a liberdade individual das pessoas. Prestigiar a individualidade delas, o discernimento delas. Elas vão gastar o dinheiro com o que elas querem. O comunismo é o contrário, né? O comunismo é centralizar as decisões num grupo qualquer dominante. Mas isso não dá para fazer. É evidente, o Brasil já tem um déficit gigantesco, a gente vai falar um pouquinho mais adiante disso. O Brasil tem um déficit gigantesco. E a gente não vai parar de pagar todas as coisas para poder entregar um dinheirinho na mão de cada um. Tá? Isso até seria talvez um sonho de um grande liberal brasileiro, mas não é possível. Agora, tem uma ideia que as pessoas costumam dizer, que é outra panaceia. Vamos tributar os ricos, né? É como se os ricos não fossem tributados. Mas eu concordo com as pessoas que dizem que existe uma injustiça nessa tributação. E eu acho que essa injustiça tem realmente que ser resolvida, né? As pessoas mais pobres do Brasil, elas não têm carga tributária. Elas têm imposto de renda negativo, porque o padrão de consumo delas é sustentado com bolsas ou aposentadorias ou dinheiros que o governo dá. Né? Quem está muito apertado é o pessoal assalariado do meio do caminho. Aquele assalariado industrial, do serviço, etc. Esse cara é muito esmagado com carga tributária. E as pessoas muito ricas não são esmagadas com carga tributária, até porque elas são superavitárias, então elas pegam o excedente delas e colocam no governo, então recebem juros do governo, tá certo? Mas essa ideia de tributar os ricos, que eu concordo do ponto de vista a gente tentar equilibrar as coisas, tornar as coisas mais justas, também não é panaceia para a gente tirar o dinheiro e entregar para o pobre. Não vai resolver. Dá uma olhadinha nesses números aqui. Em 2018, a arrecadação de impostos sobre a renda atingiu 396 bilhões de reais, sendo que 34 bilhões provenientes de pessoas físicas. Então, gente, isso aí é o imposto de renda, tá? Estou falando de imposto sobre consumo, não. Em fevereiro de 2020, o IPEA estimou que se os dividendos fossem tributados às mesmas alíquotas do IR, de 15% a 27,5%, nós teríamos um aumento de cerca de 39 bilhões de reais, 10% a mais. O que significa isso? Que aquela ideia de tributar dividendo, que pode até ser que faça algum sentido, não vou debater isso agora, geraria para nós, no máximo, segundo o IPEA, 39 bilhões de reais de arrecadação por mês. Vamos pensar de forma um pouquinho mais abrangente. O volume total de isenções do IR foi de 844 bilhões em 2016. Foi o número mais recente que eu descobri, mas vamos supor que tenha ido para 1 trilhão. Não importa. Se tirássemos todas essas isenções, o que significa tirar essa isenção, gente? Significa que você não vai ter mais isenção por ter filho, você não vai ter mais isenção porque você gasta com saúde, o gasto que você tem com os filhos na escola, isso é nada disso. Acabou a isenção. Isso realmente vai atingir as pessoas que têm uma renda um pouco maior, seria devastador para a classe média, e nós teríamos, se a gente tirasse todas essas isenções, talvez uma arrecadação 20% maior. 20% disso, em torno de 170 bilhões de reais. Vamos falar em torno de 200, que seja. Né? Isso aí vai aumentar, pessoal, a nossa carga tributária em 2,5% do PIB e vai acrescentar em torno de R$ 67 por mês para cada brasileiro. Nossa carga tributária vai ao nível português. Então, gente, eu acho que já ficou claro que a gente não vai resolver, né, essa questão da renda mínima universal com arrecadação de impostos, com aumento de impostos ou com substituição de impostos, né? A gente pode criar algumas coisas que não existem no Brasil, como dizem que não existe imposto sobre helicóptero, imposto sobre avião, imposto sobre lancha. Podemos criar um imposto desse. Mas, assim, a propriedade dos ricos paga imposto como a nossa paga. Não é? Você paga IPTU, você paga IPVA. O IPVA do Brasil é caro, né? Se você, uma Ferrari nos Estados Unidos paga a mesma coisa de IPVA do que um carro menor. Aqui no Brasil paga muito mais, tá certo? Então ele é progressivo. É progressivo o imposto que você tem sobre a propriedade, quer dizer, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm carros mais velhos não pagam IPVA, não pagam IPTU, quer dizer, já existe uma progressividade. Mas podemos criar outros. O que acontece é que toda essa
justiça que a gente possa fazer no tributária, a gente não vai conseguir nem perto de uma arrecadação que faça cócegas em uma capacidade nossa de pagar essa benefício emergencial para sempre. E para você ter uma ideia, se você tiver acompanhado esses dados, você deve ter percebido, nós tivemos no semestre, por conta dessa pandemia e por conta do benefício emergencial principalmente, um déficit de 417 bilhões de reais no semestre. Só que só em junho foi em torno de 190 a 200, 197 bilhões de reais de déficit, ou seja, foi buraco. Tipo, a gente gastou 300 e arrecadou 100. Isso vai continuar em julho, em agosto, em setembro, provavelmente, quando deve encerrar essa questão, ou talvez, se for prorrogado, mas em princípio deve encerrar o benefício emergencial, o que provavelmente vai ser uma coisa complicada. Muita gente continua recebendo só por conta disso, né? Então, o ponto fundamental aqui é que essa renda mínima universal, quando eu falo universal para todos, etc., não faz nenhum sentido. Porém, o Brasil ele já tem uma enorme rede de proteção das pessoas mais pobres, não é? O Brasil tem em torno de 30 milhões de aposentados. Se você pensar que um aposentado desse consegue ajudar uma família de 2 ou 3 pessoas, talvez a gente esteja falando aí de 70, 80 milhões de pessoas. Tá certo? Que os aposentados ajudam, principalmente no interior, né? Que vivem daquela renda. E você tem, além desses 30 milhões de aposentados, você tem 15 milhões de unidades familiares recebendo Bolsa Família. Talvez vá aí para mais 45, 50 milhões de pessoas quando você vê a família inteira atendida. Então a gente tem uma rede de proteção grande, o cara não recebe o suficiente para ter uma vida confortável, isso é inequívoco, não é? Mas é nesse povo que a gente vai efetivamente ter que atuar. Agora eu quero discutir com vocês a coisa mais impressionante. Por que a gente é tão pobre, não é? Por que o Brasil é tão pobre? Por que a gente arrecada imposto pra caramba? A gente esmaga uma parte enorme da nossa população. Os nossos produtos são caríssimos, não é? Por conta de imposto sobre consumo. O imposto sobre a renda para a classe média alta é um imposto alto, sufocante, e ainda assim o imposto das empresas é alto, e ainda assim a gente não consegue arrecadar o suficiente. Você compara, por exemplo, com Espanha, que tem, sei lá, 5 mil reais por mês, a gente tem 900 e poucos reais por mês. Compara com Chile, com a carga tributária baixíssima, 1.300 reais por mês, a gente tem 900 reais por mês de arrecadação. O que deu de errado aqui no Brasil? Bom, não sei, mas especulo uma coisa bem clara que aconteceu também nessa pandemia. O governo ele precisou pagar para as pessoas, autônomos, etc., 600 reais. Então eles abriram um cadastro e descobriram, segundo o Paulo Guedes, quase 40 milhões de pessoas que não estão em nenhum cadastro do governo. O cara não está na Caixa, o cara não está no PIS, o cara não está, sei lá, no Banco do Brasil, o cara não está recebendo uma bolsa, o cara não está... O cara é um invisível. Presta atenção, 40 milhões de pessoas que são invisíveis. E não necessariamente essas pessoas são pobres, paupérrimas, não. É porque elas trabalham numa economia paralela. Uma economia completamente dissociada. Uma economia que não aparece para o PIB. Não é? Então, provavelmente por isso é que a gente é tão grande, tem tanta gente, o nosso PIB é pequeno em relação aos outros, o PIB per capita é muito pequeno, porque talvez exista um contingente de 25% dos brasileiros, talvez até mais, que geram riqueza em uma economia que ninguém enxerga. Obviamente não é uma economia sofisticada, obviamente não é uma economia riquíssima, mas eles existem e eles devem estar gerando seu próprio sustento. Talvez eles sejam até mais ricos, não é? Eventualmente um pipoqueiro, alguma coisa que não paga imposto nenhum, sejam mais ricos do que as pessoas que estão recebendo as bolsas. E essa galera não tem nenhum cadastro. Então, talvez a gente tenha que incluir esse pessoal, aproveitar agora que conseguiu isso na pandemia, incluir esse pessoal sem tributar, mas incluir esse pessoal na economia formal, para a gente ter uma arrecadação um pouquinho mais robusta, tá certo? Para poder melhorar essa situação das pessoas mais vulneráveis. Então, para concluir, pessoal, vou colocar uma listinha para vocês aí sobre o que a gente discutiu aqui. Primeiro ponto, pessoal, nós somos pobres e geramos pouca riqueza, a gente precisa reconhecer isso, tá? A gente precisa de um aumento do PIB para que a nossa renda mínima, senão a nossa renda mínima vai ser de fato muito pequena. Não há nenhum milagre imediato para a gente aumentar a arrecadação de forma significativa. A gente pode tornar ela mais justa, reduzindo umas isenções para a faixa mais rica do país e etc. Mas tudo isso vai dar um aumento de arrecadação pequeno. Eu concordo que a gente tem que buscar a justiça tributária.
É realmente muito ruim que uma pessoa de classe média tenha uma carga tributária mais alta do que uma pessoa muito rica. A gente realmente teríamos que resolver isso. Mas não vai gerar um aumento expressivo na arrecadação. Nós já temos uma ampla rede de proteção de renda, em torno de 45 milhões de pessoas, e que se você levar para nível familiar, talvez a gente esteja falando de 100 milhões de pessoas que são atendidas de forma indireta, que recebem boa parte do seu sustento diretamente do governo, né? Os aposentados do INSS, a maior parte deles recebe quase toda a renda deles do governo, porque o brasileiro fez muito pouca poupança, né? A nossa miséria de arrecadação, de PIB, etc., se dá pela baixíssima inclusão de pessoas no processo produtivo, no processo de geração de riqueza. Foi aquilo que eu falei para vocês, de 40 milhões de brasileiros que não estavam em nenhum cadastro do governo. O cara era completamente invisível. É provável que exista uma economia periférica, que são essas 40 milhões de pessoas que não existiam praticamente, que é invisível para o próprio governo, para que a gente tenha tanta gente assim conseguindo sobreviver e tirar o seu sustento. Quer dizer, como eu te falei, o cara não necessariamente é paupérrimo, ele simplesmente não está dentro de nenhum suporte governamental. E por fim, pessoal, para sonhar com a renda básica universal, né, ela vai ser pequena. Eu acho que a gente não tem que ficar debatendo esse tipo de coisa agora, e a gente tem que ficar discutindo como é que a gente dá apoio para as pessoas que são muito miseráveis, e mais importante, fazer com que essas pessoas miseráveis saiam dessa condição. Então volta aqui para mim. Então, em resumo é isso, a renda básica universal não dá para fazer, o pagamento do benefício emergencial para sempre é absolutamente impossível. Não sei, eu não entendo por que os governadores e prefeitos querem. A gente está falando de 200 bilhões de reais de déficit por mês, que vai continuar. E mesmo todo mundo diz que quando a pandemia acabar vai aumentar a arrecadação. A gente já teve uma arrecadação mais alta em junho, e mesmo assim o déficit foi de 200 bilhões de reais. Tá? Então, assim, e de onde é que veio essa grana? Veio de dívida, né? A dívida aumentou de 75% para 85% do PIB. Rápido, né? E vai aumentar para 100% do PIB. E a gente vai ter um déficit de R$1 trilhão no ano. Então, assim, com todo respeito aos governadores, não é coisa que se diga. Não é? Mas eu acho que o que a gente colocou aqui mostra que o Brasil, de uma certa maneira, muito mal e porcamente, mas de uma certa maneira protege as pessoas mais vulneráveis e tem condição de continuar fazendo isso com um custo relativamente baixo do PIB. Agora, renda básica universal, eu acho que é uma questão ilusória.